Bom dia. A gente vai continuar a nossa conversa a respeito de família. E o que ficamos mais entusiasmados é quando a gente tem recebido alguns recados, alguns comentários que nos incentivam e que a gente percebe que tem ajudado algumas famílias, algumas pessoas. E hoje a gente vai tratar, dentro do nosso e-book, nós vamos tratar de uma frase que tem um significado muito interessante também para nós, não é? No sentido de estarmos entendendo e observando o que realmente a nossa família significa, direta e indiretamente na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser, tá bom? Então a gente vai ver isso a partir dessa maneira, não é? de encarar o que seja família nos relacionamentos e na formação dos indivíduos. Tem aqui uma frase que diz o seguinte: família é a base, e a gente já conversou bastante sobre isso, não é? É a base e o reflexo da pessoa que nos tornamos. Então, dentro desse espírito, né, dentro dessa visão, a gente vai compreender com mais precisão essa importância da família na formação de um caráter, na formação de uma vida, não é? De um cidadão, de uma pessoa que a gente vai ser ou que a gente vai se relacionar enquanto estivermos vivendo, né? Então, dentro dessa ideia e dessa reflexão, né, lá no nosso e-book, ele chama atenção para o seguinte: eu sou o reflexo da minha família. Quer conhecer minha família? Conviva comigo. Essa é a ideia, né? Quer saber como é que são meus pais, como é que são meu pai, minha mãe, meus irmãos, a convivência familiar? Conviva comigo. Normalmente eu serei um retrato, não é, daquilo que é a minha casa. Claro que existem aí alguns itens a serem considerados, mas na base geral é isso que acontece, né? A minha família, então, é um reflexo de mim. Quer me conhecer? Conheça a minha família. Quer saber quem eu sou, o que eu penso, como eu reajo às coisas, como eu convivo com as coisas? Conheça a minha família. Normalmente, a família, é um retrato de quem eu sou. Eu já vi muitos casos, inclusive, pessoas comentando que quer conhecer o noivo, né? Quer conhecer o rapaz que você está gostando, conheça a família dele e você vai saber quem é essa pessoa, né? Claro que cada um de nós temos a nossa maneira de nos apresentar, de conviver com as pessoas, mas para aquele que vai conviver muito tempo com o indivíduo, conheça a família e você vai saber quem é ele. Mesma coisa, né? Ao contrário, quer saber como é a minha família? Esteja comigo, conviva comigo, né? Coma sal, é o que alguns usam, né? Coma sal comigo. Então, você vai conhecer com quem é meus familiares, tá bom? Então, nessa descoberta, a gente pode entender perfeitamente, né, quem é quem no geral. O outro aspecto que é colocado no texto é o seguinte: internalizamos. Por que eu pareço com a família parece comigo? Nós estamos sempre nos internalizando uns dos outros, né? Eu aprendo muito, mesmo inconscientemente, eu aprendo muito com quem eu convivo, com aqueles que são meus irmãos, com aquele que é meu pai, que é minha mãe. Então eu pego muito disso, né? Mesmo sem perceber, eu vivo isso, certo?
Então, é lembrado também, isso faz as gerações durarem e as famílias permanecerem. É isso que faz, então, elas se tornarem marcantes, não é, por muito tempo. As famílias estão sempre em construção. Então, não, aliás, não somente a família, mas qualquer organismo, né, qualquer organização no mundo nunca está parada, nunca está estagnada. Ela está sempre se construindo, se adaptando, ela está sempre descobrindo como sobreviver, não é? Nas novidades que sempre encontra socialmente ou qualquer outro tipo de diferença que aconteça. Então, isso é lembrado também que podem ser melhoradas as famílias, né, nesse desenrolar, nessa construção, podem ser melhoradas e sempre acontece isso. E tem duas maneiras que isso surge, que isso brota, né, nas famílias. Uma são as decisões. Aquela pessoa que descobre o que posso melhorar na minha casa e toma uma decisão de fazer mudanças, isso vai produzir, né, esse melhoramento familiar. E também quando você está percebendo as dificuldades, percebendo as limitações, e você tenta, não consegue resolver, e você vai em busca de ajuda. E podem ser vários tipos de ajuda, né, para que sua família possa continuar nesse desenvolvimento, nesse crescimento. É lembrado também lá que a família, então, é o maior laboratório de amor. Maior laboratório de amor, né? Porque de um jeito ou outro acontece o respeito, de um jeito ou outro, o respeito, né? A fé, a solidariedade, o companheirismo e outros sentimentos. Entende? Então é apresentado como sendo o local onde você vai aprender, né, na relação familiar, como conviver com aqueles que estão fora da sua casa, com o mundo. Primeiro você aprende a ser feliz ali e a fazer outros felizes, né? E depois você parte para a sociedade, onde as diferenças serão bem enormes, mas você estará preparado, né, para enfrentar essas diferenças. Quanto mais conscientes estivermos disto, mais rápido isso acontece, né? Essas melhoras, essas mudanças. Quanto mais conscientes estivermos do papel que a família exerce sobre cada indivíduo, mais eu vou ficar atento para perceber o que é que eu estou, ou o que é que minha família está produzindo em mim ou no outro que faz parte da família. Percebe? Então a conscientização, ela se torna essencial. É preciso que eu saiba dessa realidade e eu esteja, por causa disso, atento, não é, aos detalhes, a pequenas coisas que podem até passar, né, como desapercebido, mas na verdade eu devo saber que aquilo vai influenciar de alguma forma na formação dos indivíduos, no comportamento dos indivíduos. Tá? Na pior das hipóteses, né, isso é o que a experiência tem demonstrado, que na pior das hipóteses, e quais são essas piores hipóteses? Há uma estimativa que diz que 10% das famílias, 10%, elas são de péssima influência para as pessoas que fazem parte dela. 10%. Em cada 10 famílias, uma família é nociva, não é, para aqueles que fazem parte dela. É um número muito grande, não é um número pequeno. É um número grande, né? E é colocado que 20% tem uma influência neutra. Por que o neutro também não é tão positivo? Porque se você tem uma família que não influencia, né, diretamente os seus componentes, por um motivo ou outro, por uma circunstância, o que seja, se não influencia, com certeza, seus participantes serão facilmente influenciados fora. Entendeu? Então, ruim, né, péssimo, já é muito ruim. Esse também é muito ruim, essa condição, né? É preciso que a família, ela influencie. Pode ser uma influência espontânea, natural, mas pode ser também uma influência estratégica. Normalmente precisa de um observador da família. Olha, minha família não está sendo uma boa
um bom exemplo, né, para mim, ou para os meus filhos, ou para minha esposa, ou o que seja. Então eu observo e eu então tomo a decisão de tentar mudar aquela situação, né? Mas ser neutra, uma família neutra que ela não produz influência, né, positiva, não produz influência nenhuma, ela é tão nociva quanto aquela família que tem uma péssima influência para os seus participantes. Tá bom? Então são 20%. Então veja, de cada 10 famílias, isso é muito grave, de cada 10 famílias, uma tem uma influência negativa e duas tem uma influência neutra. Entendeu? Então são dois grupos que precisam. Então 30% das famílias precisam ser trabalhadas, precisam ser de alguma forma alertadas dessa situação, né? Porque não somente eles vão sofrer o resultado disso, mas quem convive com eles, entendeu? Quem vai depender deles. A futura família deles também vai terminar sofrendo por causa dessa situação. Então, que se nós queremos sociedade mais saudável, né, pessoas mais benéficas, digamos, no convívio social, precisamos então estar sempre alertas para ajudar, né, essas 3 famílias entre as 10, ou seja, 30% precisa dessa nossa atenção, precisa do nosso carinho, tá bom? Precisa da nossa maneira de ajudar, ou seja, de dizer para eles que alguma coisa precisa ser feita da maneira correta, claro. Não é acusando, não é julgando, não enfim, é dando de alguma forma agradável, de alguma forma satisfatória, né, para eles essa orientação de que precisam estar atentos a essa situação em que estão, né, e que sofrem, às vezes até nem percebem, tá bom? Agora, juntando tudo, uma afirmativa é dita. Você vai encontrar famílias então de todo tipo. Famílias existem, né? E mesmo as ruins, né? Mesmo as que não estão tão boas, ainda, veja só, é ruim com elas, mas muito pior seria sem elas. Mesmo as de influências negativas, né? Por quê? Sempre tem coisas positivas para se produzir numa família, sempre. Só que nessas de influência péssima, né, elas têm muito mais negativos. E se não houvesse isso, além do negativo que ela foi, ainda teria as influências boas que ela produziria, iria ser negada àqueles que estariam sem família. Então, ruim com elas, muito pior sem elas, inclusive para a sociedade. Ruim pode até ser com elas, mas vai ser muito pior para a sociedade, para o meio social, mesmo com todas as dificuldades dessas famílias, ficar sem elas, não é? Porque talvez a própria sociedade, talvez não, a própria sociedade não teria como dar conta desses familiares sem essas famílias, mesmo por ruim que elas sejam, tá bom? Então, tudo isso tem a ver com a ideia dessa importância familiar, né? E que precisamos estar atentos a isso, até para que a gente aproveite melhor, né, das nossas famílias, mas também para que a gente esteja observando onde podemos melhorar, a começar em mim, em começar em nós. Né? Em vez de eu ficar preocupado em descobrir os problemas e apontar os responsáveis dentro da minha casa, eu devo estar atento para que, mesmo que o problema seja com aquela pessoa, né, se eu perceber, e a gente tem uma facilidade muito grande para isso, mesmo que o problema esteja com aquela pessoa, a gente acreditar, e é verdade, que quando você muda em relação àquela pessoa, ela também vai mudar. Entendeu? Ela vai também mudar. Existe por aí, inclusive eu estive, né, em alguns estudos, algumas pesquisas, observando a afirmativa de que ninguém muda ninguém. Eu pessoalmente discordo. Se você mudar em relação àquela pessoa, ela não tem escapatória. Ela muda também. Entendeu? Então você pode usar isso
para ajudá-la nas mudanças que você percebeu que ela precisa. Ok? Então, tem muitas maneiras, né? Basta estar querendo ver a mudança e amar aquela pessoa. Com certeza, muitas sugestões surgem para que a gente possa ajudar aquela pessoa, sem julgar, sem condenar, sem sermos intolerantes. Ora, quando você ama, você não faz nenhuma dessas coisas. Você nem julga, nem condena e nem é intolerante, porque você ama. Quando a gente ama, a gente não faz essas coisas. Tá bom? Então, amar, perceber que o outro precisa de ajuda, amar aquela pessoa e com certeza muitas sugestões, muitas opções, muitas oportunidades vão surgir para que você possa ajudá-la, né? Então, a gente fica por aqui e a gente fica confiante de que com essas observações, tanto você quanto a sua família podem desfrutar melhor da vida, podem desfrutar melhor do que a convivência de vocês pode produzir. Tá bom? Então, que Deus continue abençoando você.